Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Que imagem você faz de si mesmo? Sobre isso eu queria pensar com você nessa manhã. Gênesis 1, 27 e 28. Hoje tivemos pela manhã uma palestra maravilhosa, falando sobre ansiedade e depressão, com nossa Rosilene, uma das psicólogas da nossa igreja. Bom demais. O Dr. Fábio também tem uma palestra muito especial nessa área de saúde mental, que nós em breve queremos que ele nos ajude nisso, né? Quando nós tínhamos feito a agenda, não tinha mais, a gente não tinha pensado no Dr. Fábio, mas eu queria muito, Dr. Fábio, depois de contar com o senhor nos ajudar aqui, né? Alguém falou, pastor, o senhor não botou o Dr. Fábio porque ele era candidato? Não, a gente nem lembrou disso, na verdade, porque quando olhamos para o Fábio, reconhecemos, né, ele como servo de Deus. Então, primeiramente, o que nós temos é como servo de Deus, mas em breve o Dr. Fábio vai também nos ajudar nessa área tão necessária da gente pensar em quem somos. Quem somos, porque para a gente saber para onde a gente quer ir, a gente precisa saber quem a gente é. Gênesis 1, 27 e 28, estamos usando a NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: sejam férteis e multipliquem-se. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que significa que de todas as suas criações, nós, seres humanos, temos algo único. Nós somos um reflexo ou uma reflexão de quem Deus é. E isso é extremamente especial, porque ele revela o valor que nós temos aos olhos de Deus. Mas é a imagem do que nós fazemos de nós mesmos é que nos preocupamos, ou que nos preocupa. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos qual é a imagem que Deus faz de nós, ou seja, é a imagem dele. Mas qual é a imagem que nós fazemos de nós mesmos? Será que nós enxergamos dessa forma, que somos a imagem e semelhança de Deus, ou nós estamos presos a uma visão distorcida de quem nós somos? Porque muitas vezes a nossa autoimagem, ela é construída à base em coisas de que ouvimos, vivemos ou sentimos ao longo da vida, e não daquilo do que Deus diz sobre nós. Quando criança, por exemplo, podemos ter ouvido palavras negativas de pais, amigos, professores, colegas de escola, talvez dizendo: você não é bom o suficiente, você nunca vai conseguir, você não vai dar para nada. Isso vai moldando a forma de como nós nos enxergamos, e o resultado é uma visão distorcida de quem nós somos de verdade. E isso acaba afetando a nossa confiança, o nosso senso de valor e até a maneira de como nós lidamos com as situações do dia a dia. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos que a visão de Deus sobre nós é muito diferente. Desde o início, desde o começo, Deus nos deu a capacidade para dominar, liderar e influenciar. No livro do Gênesis, quando Deus criou o ser humano, ele disse que nós teríamos poder
sobre toda a criação. Então, isso já mostra que nós fomos feitos para liderar e feitos para influenciar, não só nas pequenas coisas, mas também em grandes responsabilidades. Nós temos visto aí hoje, né, com essa nova modalidade, chamado de influencers, como eles têm influenciado pessoas até mesmo para o mal. Quando eu digo mal, eu digo inclusive vícios. Quando fazem propaganda, em especial aqui destaco esses jogos, quanta gente se viciando, porque muitos são influenciados por essas pessoas que têm milhões de seguidores. É comum nós vermos pessoas recuando diante de oportunidades. Na igreja, quando o líder pede para alguém assumir uma tarefa ou liderar um grupo, a resposta muitas vezes é de insegurança, dizendo: pastor, eu não tenho jeito para isso. Escolhe uma outra pessoa. E muitas vezes essas respostas refletem mais a imagem do que a pessoa faz de si mesmo do que o verdadeiro potencial que Deus colocou nela. Então a questão aqui não é a falta de capacidade, é a falta de uma autoimagem alinhada à imagem que Deus tem de nós. Por isso, eu quero pensar algumas verdades. Primeiro, anote aí, acerca da autoimagem real ou ilusória. Porque a nossa autoimagem, ela pode ser tanto real quanto ilusória. Porque a pessoa com uma visão ilusória de si mesmo costuma se achar melhor do que os outros, mais inteligente que o outro, mais capaz do que os outros. Ela desenvolve um orgulho e às vezes uma arrogância que com o tempo afasta as pessoas do seu redor. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 16, 18, o orgulho leva à destruição. O orgulho precede a queda. Então, quando nós nos colocamos num pedestal, achando que somos superiores, nós acabamos sozinhos, porque ninguém quer conviver com alguém que se acha melhor em tudo. Eu tenho um amigo que ele é bom, eu acho que baixou nele o espírito de Pablo Marçal. O cara é especialista. Piloto de helicóptero, ele diz: eu já pilotei. Soco no nariz do tubarão, eu já dei. Nadei 500 quilômetros, foi eu. É dotado de uma, autoimagem elevada, distorcida de uma realidade. Por outro lado, quando a nossa autoimagem é real, nós conseguimos ver os defeitos e qualidades de forma equilibrada. Reconhecemos as nossas limitações, mas também nós enxergamos as nossas capacidades. E esse equilíbrio, ele é essencial para viver de uma forma saudável e ter bons relacionamentos. Ninguém é totalmente ruim, nem totalmente bom. Nós somos equilibrados. Esse equilíbrio, ele vem da humildade, que nos ajuda a enxergar como realmente nós somos. Então, a primeira coisa que dessa autoimagem, ela é real ou ilusória? Porque na ilusória você vai se achar o bambambam, o melhor de todos. Na real, nós temos defeitos e qualidades. Essa é a real. Mas há uma segunda coisa que eu aprendo quando eu vou pensar sobre autoimagem, que é autoimagem saudável ou doentia? Saudável ou doentia? Porque essa é uma outra questão importante. Pessoas com uma visão doentia de si mesmo, geralmente se vê um zero à esquerda. Aí agora nós estamos falando de um outro extremo, obrigado. Um outro extremo. Em um extremo está aquele que se acha o melhor de tudo, o que não tem defeito, que é o super e tal.
e do outro extremo é esse zero à esquerda, sempre pensando que não é capaz, que não tem valor, que é inferior. Isso é extremamente prejudicial, tanto para a saúde emocional, quanto para a vida em geral. Porque quem se vê dessa forma, tende a ser pessimista, tende a ser desmotivado e acaba criando obstáculos para o seu próprio sucesso. Deus, no entanto, Ele deseja que tenhamos uma autoimagem saudável. Ele quer que nós nos vejamos como Ele nos vê, como pessoas valiosas, criados à sua imagem, à sua semelhança, com um propósito. Olha o que diz a 3 de João 2. Amados, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então isso mostra que Deus se preocupa com o nosso bem-estar em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Esse tripé que a Nena falou conosco nessa manhã. Esse bem-estar começa quando nós temos uma visão saudável de quem nós somos. Nem bom demais, autossuficiente, o cara, nem um zero à esquerda, que tadinho, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu penso em uma terceira coisa quando a gente fala de autoimagem. Espiritual ou natural? Porque também precisamos nos perguntar, a nossa autoimagem é espiritual ou ela é apenas natural? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, abençoados para multiplicar, para liderar, para dominar sobre a terra. É isso que a Bíblia diz. Então isso significa que a nossa autoimagem deve ser baseada em uma perspectiva espiritual e não apenas no que vemos no espelho ou aquilo do que o mundo diz. Porque o espelho vai nos retratar justamente, muitas vezes, aquilo que a sociedade impõe. A sociedade impõe um padrão. E aí, quando eu olho no espelho, eu não estou encaixado naquele padrão, e aí aquilo me bate um desespero. Porque o mundo ele pode tentar nos convencer de que nós não somos bons suficientes, não somos bonitos o suficiente, não somos altos o suficiente, não somos magros o suficiente, não somos inteligentes o suficiente, dentro dos padrões que o mundo determinou. Mas Deus nos vê como vencedores, Deus nos vê como abençoados, Deus nos vê como um grande potencial para frutificar e multiplicar. Porque Deus não apenas nos criou, mas Ele nos abençoou e nos deu essa capacidade de liderar e conquistar. No entanto, quando olhamos para nós mesmos com uma perspectiva apenas natural, sem considerar o que Deus diz sobre nós, nós acabamos nos limitando. Porque nós podemos achar que nós não somos capazes de fazer algo, mas Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para realizar grandes coisas. Tudo o que você precisa para realizar, Deus já te deu. Tudo. Na sua área familiar, na sua área profissional, na sua área espiritual, tudo o que você precisa, Deus já lhe deu. O que nós precisamos é entender isso como ser espiritual. Porque como ser natural, vão tentar nos paralisar. Vão tentar nos fazer com que a nossa imagem ela venha quebrar aquilo que Deus tem para nós. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu gostaria de lembrar isso aqui nessa manhã, né? Porque
os psicólogos vão achar que eu tenho trauma nisso, eu estou repetindo porque é um trauma, né? Que eu achei interessante, porque isso de alguma forma mexeu com o meu estar. Porque quando eu fazia seminário, e seminarista é um bicho esquisito, ele descobre algumas coisas novas e aí ele quer ser mais do que o pastor dele. Aí, quando eu fui para o seminário, eu tinha um professor chamado Ricardo Copenite, um doutor em filosofia, um pastor muito bom da Presbiteriana, lá no Rio de Janeiro. E o reverendo Copenite, ele ia dar aula com aquela gola clerical, que a gente conhece como gola de padre, mas era aquela gola eclesiástica, chamada gola clerical. E ele, para os alunos ali que não sabiam, ele contou a história da gola clerical, e que essa gola clerical, ela pertence aos protestantes e não aos padres. E falando ali, eu achei interessante, eu falei, rapaz, eu vou começar a usar gola clerical. Aqui na igreja eu já até usei algumas vezes no início do meu ministério. Os mais antigos aqui vão lembrar. E aí, uma vez, aí eu peguei um modelo de uma camisa e eu pedi a Jô que mandasse fazer para mim alguns conjuntinhos de gola eclesiástica. Aí eu tinha um conjuntinho preto, camisa preta e uma calça preta e uma camisa preta com gola clerical. Uma branca e uma cinza. Ah, maldito cinza. Porque quando eu usei o preto e o branco, não tive problema lá no Rio. Mas o dia que eu usei o meu conjuntinho de gola clerical cinza e cheguei na igreja, tinha uma irmã lá chamada Márcia, não esqueço o nome da bendita de Nazaré. Quando eu estou subindo, lá na Floresta da Barra da Tijuca, a igreja que eu pastoreei, e eu estou chegando, era uma subidazinha, quando eu estou subindo, deixei o carro na garagem, peguei a rampa para subir, ela estava na porta da igreja, e ela me viu chegando com uma camisa cinza e uma calça cinza, aquela golinha clerical, ela disse, pastor, o senhor está parecendo um botijão de gás. Irmãos, isso foi na chegada. Se eu pudesse, eu tinha arrancado a roupa naquela hora. E a galera do Rio, carioca, você sabe que é uma galera que adora botar, lá a gente chama de botar pilha, de encarnar, de zoar os outros. E aí, né, Mateus? Mateus sabe, Mateus morava a um quilômetro de mim lá, a gente nem se conhecia, a gente morava a 1 quilômetro, mas a gente não conheceu lá. Mas o carioca, meu irmão, só a graça do Cordeiro. Quando eu saí, acabou o culto, eu preguei naquele dia mal, porque eu só me via em cima de um caminhão de botijão de gás. E ao sair, tinha um grupo de adolescentes, e naquela época, o caminhão de gás no Rio, ele passava tocando uma musiquinha. A musiquinha era... que era o caminhão de gás passar para avisar o pessoal que o caminhão de gás estava na rua, pessoal. O meu grupo de adolescentes fez um coral na porta da igreja. Enquanto eu apertava a mão dos irmãos me despedindo, eles ficavam cantando. Nunca mais eu usei aquela roupa cinza. Porque agora, quando eu olhava no armário aquela roupa, eu só via Hélio Brás, Gás Brás, qualquer coisa nesse nível. Oi. É isso. Então sempre, entenda isso, sociedade. Estão sempre olhando você e criticando. Estão sempre procurando alguma coisa para tentar derrubar a sua autoimagem. Eu estou achando que eu estou gatão hoje. A minha mulher fala, te arruma, te arruma, te arruma. Para sair na foto. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter uma mente saudável.
Porque ainda que nós saibamos que temos defeitos, é óbvio que aqui não há nenhuma apologia a quem está acima do peso, pelo contrário, nós precisamos cuidar disso. Porque hoje eu tenho uma pré-diabetes, hoje eu tenho esteatose, gordura no fígado, tudo isso por causa de excesso de peso. Então nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao excesso de peso. Não estou dizendo que a gente tem que, né, a gente deve assim, não, a gente precisa se cuidar. Nós precisamos nos cuidar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas isso não pode nos abalar ao ponto da gente não entender aquilo que Deus vê da gente. Porque eu quero concluir, finalizar aqui dizendo que, infelizmente, muitas vezes nós deixamos que uma imagem negativa de nós mesmos, ilusória, doentia e natural, nos impeça de viver o plano de Deus para nossas vidas. Porque é isso que nós temos que ter em mente. Que Deus nos criou para liderar, para influenciar, mas nós acabamos nos escondendo atrás de desculpas de como eu não tenho jeito, eu não sou capaz. E o que nós precisamos é ajustar a nossa visão para a gente poder enxergar como Deus vê. É meio que aquela oração de Eliseu, pedindo ao Senhor, Senhor, abra os olhos de Geazi, para que ele veja o mundo espiritual. Essa tem sido a minha oração, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para a gente ver o que o Senhor tem para a nossa vida, para que a gente possa ajustar o foco na tua visão, porque o melhor caminho para isso é através de Jesus. Porque em Jesus nós encontramos a verdadeira imagem de quem nós somos aos olhos de Deus. Porque Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos deu um novo propósito. E em Cristo não há condenação e não há inferioridade, apenas a certeza de que somos amados, capacitados e chamados para grandes coisas. Então, que tal começar a mudar a sua visão hoje mesmo? E quando você se olhar no espelho, você dizer, olha, eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo, como a Bíblia diz que eu posso. Porque aos olhos de Deus, você é mais do que você imagina. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ajustar o foco da sua visão ao olhar de Cristo Jesus.